Olá, meus queridos, tô passando aqui mais uma vez nesse dia gostoso, com um clima agradabilíssimo, essa garoinha, nublado, clima gostoso, né, de outono. Passando por aqui para falar mais um pouquinho com você que acompanha aí o meu canal, tá sempre acompanhando as reflexões, os poemas, as canções, tudo autoral, tudo falando da razão da vida, do propósito do nosso Criador Deus. E eu tô aqui naquele trecho que vai de Maringá para Cascavel, já passei aí do trevo de Campo Mourão, quase em Mamborê, praticamente em Mamborê já. E curtindo esse clima agradabilíssimo, refletindo. Essa estrada que eu gosto muito de passar por ela. Principalmente nessa época agora tem plantação de milho para os dois lados. A coisa mais linda, tudo verdinho. Mas ali pra frente vai aparecer. E aí me deu vontade de gravar este vídeo justamente para falar sobre a plantação de milho. Porque não tem como ver uma plantação de milho e não lembrar do que nosso irmão falou lá atrás, né? Nos comparou com a plantação de milho, com o pé de milho, que depois da espiga cheia e colhida, o pé não serve para mais nada. E isso obviamente que foi uma comparação, assim como todas as reflexões, as poesias, né? E quando a gente está falando do propósito do nosso Criador, a gente usa de muitas comparações, porque a linguagem de Deus para conosco, com a nossa consciência, é a linguagem do entendimento. Então é preciso raciocinar, refletir e ver o que Deus está querendo dizer daquilo ali, né? Então a gente usa de muitas comparações, tudo no nosso dia a dia. Se você analisar bem, se a tua consciência inclinar, né, para a voz de Deus, para essa voz do entendimento, você analisar as coisas, o que tem por trás delas, você vai entender perfeitamente o que Deus está querendo dizer. E até mesmo nas coisas que Deus criou, né? Assim, de tudo com leis, com princípios estabelecidos, como a gente está falando agora da plantação, né? Você vê que tem que plantar, né? Antes tem que preparar a terra tem que ser fértil, tem que plantar, daí o pé cresce, dá o seu fruto e depois vem o tempo da colheita, né? E é assim também com o ser humano. Inclusive tem uma parte também na Bíblia, né, que vai caber certinho pra gente estar falando aqui agora, que diz que os homens aqui não é questão de macho e fêmea, tá, meus queridos? Os homens, né, com H maiúsculo, que significa os seres humanos, né? Então a raça humana aí, esse povo, né, que é até falado assim, povo de Deus, na verdade é a criação de Deus e ele nos vê como plantas das suas delícias, como eu estou falando aqui do pé de milho. Deus visa no ser humano o que o ser humano produz, que sempre eu estou enfatizando aqui, que é a consciência. A consciência é o fruto que interessa a Deus. Então cada um de nós, né, nascemos nesse mundo aqui pela carne, que é a criação, né, é criada por Deus, e ela é a criação selada por Deus. Por quê? Porque é justamente o ser humano que produz aquilo que Deus quer, que é o fruto, a consciência. Então conforme a gente foi crescendo, esse fruto foi apontando, né? Foi apontando ali e chegou uma hora que estava maduro. Então, para as pessoas que são mais velhas, aí esse fruto está bem maduro. Então, já passou do tempo aí de estar raciocinando, de estar refletindo no motivo de Deus, o nosso Criador, ter nos criado, por que nós estamos neste mundo. Então, assim, é sobre isso que a gente fala aqui no canal, sobre a razão da vida. Não é religião, não envolve dinheiro, o que envolve é o querer da consciência descobrir de fato o porquê Deus nos criou, né? O porquê que nós estamos no mundo e o que nós temos que fazer como criação, o que interessa a Deus. Então o motivo de Deus ter nos criado é a consciência que nós produzimos, porque justamente a nossa consciência é muito grandiosa, é muito imensurável, não tem nem como descrever. Só que a nossa consciência tem muitos poderes. Ela tem o poder de pensar, raciocinar, formar ideias, ponderar, determinar, manifestar
que é justamente o que dá valor a todas as coisas que existem. Vocês podem notar, esse mundo maravilhoso, peraí que tá buscando foco aqui no... Aí, ó, agora ficou bom. Esse mundo é maravilhoso, né? Todas as criações de Deus, mas que valor teria se não tivesse a nossa consciência aqui, ó, manifestando todas essas belezas, assim como eu falei. Ó, o clima hoje tá agradabilíssimo, tá nublado, né? Tem plantação de milho em várias partes aqui da estrada, né? Então quem está manifestando isso é a minha consciência. É a consciência de cada um de vocês que manifesta as coisas e dá valor. Porque se a gente não manifestar alguma coisa que existe, né, tudo que existe, tanto da existência material quanto da existência de Deus que é espiritual, aquilo não tem valor se não for manifestado. Então Deus, o nosso Criador, existe, só que a existência dele é espiritual. Aqui nós estamos no plano material. E que valor teria a existência de Deus sem uma consciência para manifestá-lo? Não teria valor nenhum. Aliás, nada tem valor de ser, de existir, se não tiver uma consciência para manifestar. Então, o intuito de Deus criar toda essa estrutura do mundo, né, para a sobrevivência do ser humano, e criar o ser humano é visando a nossa consciência, que tem o poder de manifestar todas as coisas. Então, falando do pé de milho, novamente, né, que o nosso irmão Jesus usou dessa comparação e falou que nós somos como o pé de milho, né, que depois da espiga cheia e colhida, o pé não serve para mais nada e dá só uma vez, né? Plantação ali de milho dá só uma vez. Então, não existe essa coisa de que nós nascemos nesse mundo e nós vamos ficar voltando, não. É uma vez só, oportunidade única. Tanto ali na fase de espermatozoide, né? Você vê que foi único aquele momento. Se o nosso espermatozoide não tivesse adentrado o óvulo, nós não estaríamos aqui hoje. Então foi oportunidade única. E daqui para frente agora, para a fase seguinte, que é a fase eterna, que é a fase espiritual que nós almejamos chegar, né? Que a nossa consciência tem a vida eterna, também é oportunidade única. Então falou ali, ó, o pé, depois, né, da espiga cheia e colhida, o pé não serve para mais nada, quer dizer que não tem importância mais a carne, né? Porque o papel da carne é justamente produzir a nossa consciência, né? E essa consciência, enxergando as coisas, né? Buscando enxergar, se entregando nas mãos de Deus. As mãos de Deus está dentro de cada um de nós, é esse Espírito Santo que nos vivifica, veio para colher essa nossa consciência, ele veio do céu e vai voltar ao céu, né? E não quer voltar com as mãos vazias, né? Mas para ele voltar com a nossa consciência, é a nossa consciência que deve buscar, enxergar e se entregar nas mãos dele, né? Então depois dessa consciência entregue nas mãos de Deus, o pé, que é a carne, não serve para mais nada. Claro que enquanto estamos neste mundo aqui, a nossa carne serve como aí servo, né? Uma serva, né? Que está fazendo aí a vontade de Deus, que produziu a consciência, e essa consciência se entregou nas mãos do Espírito, né? Então serve de instrumento da justiça, né? Como a gente falar também para as outras consciências, é a nossa consciência manifestar o Espírito de Deus, né? Usar da nossa boca para falar, os nossos ouvidos passar a ouvirem pelo entendimento, ouvir a voz de Deus, né? Que as nossas pernas caminhem sempre aí pelo Espírito de Deus, que a gente sinta de verdade que nós estamos dentro de um propósito e passe isso adiante, né? Sejamos aí instrumentos da justiça de Deus de verdade, né? Não só de boca, mas de verdade. E que essa mudança que tem que acontecer dentro da nossa consciência, que nós temos que deixar de ser pela carne, passar a ser pelo Espírito, que é um novo ser, é o ser que interessa a Deus, é o ser espiritual, porque Deus é Espírito, né? Como diz lá, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Essa transformação que a nossa consciência deve passar, né? E o tempo que a gente tem para fazer isso, né? Passar por essa metamorfose interna, é o tempo que nós estamos neste mundo, né? Então não temos tempo a perder, até mesmo porque a gente não sabe qual é o nosso último dia nesse mundo. Então é isso que eu trouxe hoje para vocês, esse assunto, né? Essa reflexão, sempre enfatizando a consciência, nunca sai disso, mas é claro que tem vários detalhes que a gente vai enxergando dentro disso, passando para frente, e tudo que a gente vai vendo, né? Na estrada da vida, no caminho da vida, a gente vai vendo Deus falando com a gente,
Então é sempre bom estar passando aí aos nossos irmãos, porque todos nós estamos dentro disso e não é diferente o propósito do Criador Deus para mim ou para você. É igual, porque somos seres humanos, somos semelhantes, né? Somos iguais e temos que nos tornar aí seres espirituais, né? Então, da mesma forma que na carne eu sou ser humano, produzo a minha consciência, você também produz a tua consciência, tudo é igual, né? E todos nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que veio para colher a nossa consciência, mas que depende da nossa consciência se entregar nas mãos dele, para que essa obra, né, seja realizada dentro de nós, que é essa transformação do ser carnal, né, deixar de ser humano e a consciência passar a ser espiritual, porque só assim a nossa consciência herdará a vida eterna, porque no céu não entra carne e sangue, né? Só se a nossa consciência de fato estiver desligada da carne, de tudo da carne, e ligada no Espírito de Deus, aí sim estamos aptos aí a nascer no reino de Deus, que esse é o nascer de novo. Então, um abraço no coração de cada um de vocês. Se quiser comentar, né, se tiver dúvida, pode perguntar aqui no canal, que nós estamos aqui disponíveis para estar respondendo e falando desse assunto, que é o assunto mais importante e que deveria estar em pauta aí na vida de todos, tá certo, meus queridos? Grande abraço no coração e até o próximo vídeo.